começar, já tem bastante gente conectado. Temos já os presentes aqui, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Dr. Yuri Neville, neurocirurgião na casa, do Rafael Schmerlin, Dr. Rafael Schmerlin, oncologista na casa. Eu sou o Marcos André, também oncologista. E o objetivo dessa reunião é a gente conversar um pouco sobre um tema que a gente tem tentado trazer e desenvolver aqui nas reuniões anualmente nesses meses de maio, que é a conscientização, aumentar o awareness e trazer mais informações sobre os tumores cerebrais. São tumores que vêm carregados com um estigma muito grande de poucas opções de tratamento, de uma certa estagnação cronológica, né, temporal, mas isso não é verdade e eu espero, com algumas informações que eu vou passar aqui, tá aqui, ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor todo esse universo de transformações. Em cima de cada slide, a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria explorar muito o Yuri, o Rafael, o Dr. Felipe Canedo também, das boas-vindas, já vi que entrou ali. Então, o Dr. Felipe Canedo, oncologista também da casa, especificamente de Alphaville, um grande colega. Então, vamos começar aqui. Trazendo para vocês inicialmente umas estatísticas, só para vocês terem uma ideia de como que os tumores cerebrais, nas estatísticas mais antigas, eles apareciam entre os 10 principais tumores no homem especificamente. Lá em 2015, já nas seguintes ele desapareceu, na última, que foi de 23, 24, 25, já não está mais, e nessa atual, de 26 a 28, os triênios liberados pelo INCA, ele segue sem aparecer. Outras neoplasias aparecem de forma mais exuberante, próstata, cólon. Vocês observem que cólon já tá em segundo no homem e na mulher, pulmão continua terceiro no homem e passou a ser quarto na mulher, entre outros, né? Mas tumores cerebrais não aparecem nas estatísticas. E aí a gente entra em informações mais gerais das neoplasias cerebrais. Infelizmente, ainda há uma proporção bastante alta das neoplasias primárias cerebrais de alto grau, classificada aqui como GBM. Esse termo M nem é mais tão apropriado, o multiforme, né, glioblastoma multiforme não é mais tão apropriado, mas vamos tentar entender um pouco dessa classificação, e em cima disso a gente bater papo. No Brasil ainda são poucos casos, então em torno de 11 mil novos casos, mais ou menos o mesmo número de mortes. Nos Estados Unidos já sobe um pouquinho mais e mundialmente tem aproximadamente 300 mil novos casos todo ano. Boa parte desses tumores cresce das células primárias cerebrais, tecido cerebral propriamente dito, 30% das meninges, e boa parte desses tumores primários, desses tumores que crescem a partir do material cerebral, do tecido cerebral, é esse carinha aqui, que é o glioblastoma multiforme. Uma incidência crescente. Aqui vocês observam a classificação clássica de graus 1, 2, 3 e 4. Quanto maior o grau, pior a evolução. Observem que essa é a sobrevida de acordo com o grau. Então, grau 1, sobrevida próximo de 100%, entre 90% e 100%. 2, o grau 2, observamos que já cai um pouquinho o prognóstico, e a partir daqui, realmente ele desaba. Então, desaba para metade praticamente, o grau 4, que é o glioblastoma, né? São os astrocitomas, pode ser o astrocitoma grau 4 ou glioblastoma. A média é essa população mais na casa dos 50, 60 anos, a partir daí, e a coisa vai evoluindo dessa forma, de maneira que a mediana dá 58, e a partir daqui a gente começa a ver que existe um pico na casa dos 50, 60 anos, depois ele cai. Localização, basicamente frontal, temporal, e baseado nisso, Yuri, a gente começa a ver uma série de sintomas de abertura, e a depender do grau. A gente vai aprofundar um pouquinho mais no grau, mas eu queria ver a sua impressão e seus comentários
Como é que o paciente com tumor cerebral aparece para você? Os principais sintomas de acordo com cada uma dessas localizações, Yuri, por favor. Obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite. Enfim, eu acho que é um momento de que nos traz aí uma oportunidade de refletir sobre essa população de pacientes que têm câncer cerebral, né? Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente estar aqui trazendo à tona alguns itens de discussão importante, né? Como o Marcos já adiantou, trouxe uma visão geral sobre aspectos epidemiológicos da doença. O que a gente observa na prática, é, tirando os meningiomas, que são os tumores derivados ali das meninges, temos uma grande família de tumores, que são os tumores cerebrais gliais, né? Ou seja, o nome vem da origem da célula que deu o start ali no processo de mutação e de oncogênese, né? Então, dentro do nosso encéfalo, temos células que são os neurônios, que são as células mais famosas, né? Dentro do funcionamento do sistema nervoso, mas há um grupo grande de células que se chamam células da glia. Então, nós temos os astrócitos, os oligodendrócitos, as células ependimárias. Então, quando essas células dão origem a um tipo de tumor, chamamos aí de gliomas. Então, primeiro é o termo, né? O termo são exatamente essas células que são provenientes das células da glia. Temos aí grandes representantes, você mesmo já mencionou o glioblastoma, que é de fato ainda uma doença bastante desafiadora. Eu acho que com todos os esforços multidisciplinares e avanços tecnológicos de novas terapias, infelizmente a gente ainda segue tendo muita dificuldade de trazer melhores resultados para os nossos pacientes em termos de manutenção da qualidade de vida e de sobrevida mesmo desses pacientes, né? Então, glioblastoma ainda assim continua sendo uma doença muito desafiadora. Por outro lado, tem um outro grupo de gliomas, tirando aí desse grupo os glioblastomas, que são os pacientes que têm os gliomas de baixo grau. Geralmente a gente está falando aqui de uma forma mais técnica, os gliomas grau 2. Temos aí dois grandes representantes, que são os astrocitomas e os oligodendrogliomas. E aí é um perfil de paciente um pouco distinto do glioblastoma, enquanto que no glioblastoma a idade média ali gira em torno de 58 anos. Quando se trata desses gliomas de grau 2, geralmente a gente está falando de uma população ali com 38 anos a 42 anos como sendo a idade média, ou seja, é um perfil de paciente significativamente diferente, são geralmente adultos jovens que estão ali construindo a família, enfim, é sempre um grande impacto na vida dessas pessoas. Com relação aos sintomas, como o Marcos falou ali, nós temos ali duas localizações específicas ali, frontal e temporal, e depende muito de qual tipo de tumor que a gente está lidando. Se o paciente ele tem um glioma grau 2 ou glioma de baixo grau, que foram esses dois exemplos que eu acabei de dar, geralmente o paciente vai se apresentar com uma crise epiléptica. Isso acontece 70 a 75% das vezes. Então, geralmente é uma pessoa completamente saudável, que não tem nenhum histórico de sintoma neurológico, não tem nenhuma alteração neurológica, geralmente, e apresentam uma crise epiléptica. E daí isso dispara ali uma investigação e a gente descobre que a pessoa tem uma neoplasia glial ou tumor cerebral. Por outro lado, quando a gente fala dos glioblastomas, geralmente a apresentação clínica ela é diferente. Então, geralmente, a crise epiléptica continua sendo ainda um sintoma muito relevante, mas há aí muitos pacientes que se apresentam com alteração comportamental, ou seja, se apresentam como algum sintoma neurológico, geralmente uma cefaleia, uma alteração do comportamento, uma confusão mental ou algum déficit neurológico focal.
por exemplo, uma dificuldade para movimentar algum dos dois lados do corpo. Note aqui que o lobo frontal ele é acometido em um quarto dos pacientes e é no lobo frontal que a gente está ali falando de questões relacionadas ao comportamento da pessoa, ao comportamento inibitório também, à personalidade, mas também uma região do encéfalo que é responsável pelo controle dos movimentos também, na região mais posterior do lobo frontal. Então, isso também acaba sendo um sintoma muito comum na apresentação clínica. Sobre o lobo temporal, o que a gente mais observa ali são pacientes que também se apresentam com crise epiléptica, ou apresentam algum tipo de alteração comportamental, ou episódio de confusão mental, ou episódio também de dificuldade com a linguagem, seja a pessoa começa a verbalizar frases desconexas, começa a trocar uma palavra por outra, que é o que nós chamamos aí de parafasias. Enfim, então esse é uma visão geral, um panorama geral. Então notem que o tipo de tumor influencia muito também como a pessoa vai manifestar essa doença. Isso é muito importante ter essa compreensão, esse entendimento, porque a velocidade de crescimento dos tumores e a localização impacta bastante, e o tamanho. Chamar o Rafael para conversa também, o Rafa vê muitos tumores ah, ah, metastáticos também, incluindo aí tumores de pele, cutâneos, melanomas, que melanoma virtualmente pode dar metástase para qualquer localização cerebral, e aí a gama de efeitos, né? Pode ser muito grande, então, de efeitos do ponto de vista de sintomatologia, for algo mais posterior, vai ter alguma alteração de visão, de campo visual, isso tudo como o Yuri já falou. Quer comentar um pouquinho, Rafa? Você com sua experiência de tumores metastáticos e aí, em particular, os melanomas, que é uma grande área de sua expertise. Obrigado, Marcos. Se você perguntar para o Yuri qual que é o maior movimento de metástase cerebral, ele provavelmente vai falar mama ou pulmão, porque são os tumores mais frequentes. Mas se você pegar por tumor, qual o tumor com maior risco de metástase cerebral? Esse é o melanoma. Tem uma série muito antiga, na época que se fazia autópsias com mais frequência, uma série nos Estados Unidos, década de 80, 90, em que eles fizeram autópsias em um número elevado de pacientes, acho que 100 pacientes, e viram com melanoma, e viram quantos pacientes tinham metástase no sistema nervoso central, independente da causa de ter morrido. Ele pode ter morrido de insuficiência hepática, respiratória, e ele podia não ter nenhum sintoma ou imagem, né, compatível com metástase cerebral. 75% dos pacientes tiveram a identificação de metástase cerebral na autópsia, que é um número desproporcional. Isso provavelmente não é verdade hoje, porque a gente tem imagem melhor, porque a gente trata antes, mas sem dúvida é algo frequente na rotina e são discussões muito frequentes no manejo do melanoma. É lógico que esse é um fator extremamente grave para o prognóstico, mas estava conversando com o Yuri a respeito de uma paciente recente e a vida dos pacientes com melanoma mudou muito. Ela mudou porque a gente tem tratamento para doença, né, sistêmica e que tem atividade no cérebro. E você que vê câncer de pulmão com mais frequência também tem uma experiência que o tratamento sistêmico da metástase cerebral melhorou, a gente consegue dar mais tempo de vida, melhor qualidade de vida, e a gente consegue compor com a cirurgia e a radioterapia de forma mais eficiente. Então, as ferramentas habituais que nós temos, radioterapia e cirurgia, passam a ficar mais eficientes porque o tratamento sistêmico melhorou. Tem um outro ponto que a gente não leva em consideração, mas que é essencial. E não é que a gente não leve em consideração no dia a dia. A gente usa essa ferramenta muito frequentemente, mas a gente não percebe quão importante ela é, que é a multidisciplinaridade, a discussão multidisciplinar. Então, quando você
tem uma rotina de discutir com o neurocirurgião e ele conosco e o radioterapeuta, a gente consegue entender melhor qual é a capacidade que a outra especialidade tem de ajudar e as limitações da outra especialidade. A gente ganha tempo, a gente ganha agilidade. O patologista e uma figura que é essencial é o radiologista. Então, o radiologista que consegue dar uma informação mais precisa, né, alertas ou a melhor seleção do exame, isso tem mudado a vida dos pacientes. E, sem dúvida, a tecnologia. A tecnologia é importantíssima. E aí eu vou até perguntar para você, né? E aí isso é muito importante para os tumores cerebrais primários e no dia a dia para as outras doenças, que é a questão molecular. Uhum. Porque hoje a gente entende que aquele tumor que chamava glioma não é mais um tumor só. A gente sabe que o melanoma não é um melanoma só e o câncer de mama são diversas doenças dentro de um guarda-chuva. E aí a gente nem tinha combinado, mas você já estava pronto para isso. Vamos chegar aqui. Próximo slide, se não me engano, já é isso. Mais um pouquinho. Vou voltar aqui. A gente... Canedo, você quer comentar alguma coisa, amigo, nesse sentido, explorando um pouco do seu conhecimento também de genética, de tudo? A gente sabe que os tumores cerebrais fazem parte de uma gama bastante grande de síndromes genético-hereditárias. Aqui a gente consegue ver esclerose tuberosa, síndrome de Cohen, Li-Fraumeni no Brasil, especialmente importante, neurofibromatose, von Hippel-Lindau, Yuri, tivemos um paciente ainda agora há pouco tempo, esse ano, com von Hippel-Lindau e hemangioblastomas cerebelares, síndrome de Turcot, dentre outras, mas os principais fatores de risco hoje conhecidos ainda acabam sendo radiação ionizante, e a questão da hereditariedade, que aí está ligada à herança de algum desses genzinhos aqui. Mas há uma série de outros itens que vêm sendo implicados ultimamente com potenciais fatores de risco. Um dos mais conhecidos aí que gerou uma repercussão bastante grande é o uso prolongado de telefones celulares. A IARC rebaixou a classificação de nível 3 para 2B, ou seja, de uma associação 0, 3, para um 2B que é possivelmente associado a tumores cerebrais, e só isso, só essa reclassificação já gerou um frisson bastante grande. Canedo, você quer comentar alguma coisa em cima da sua experiência? Olha, muito obrigado, Marcos, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos bem. Ótimo. Eu queria puxar até o gancho da sua fala do Yuri também, né? Só comentar inicialmente que, assim, para os gliomas, apesar de serem tumores, como você mostrou, relativamente raros, né? O impacto desses tumores sobre. Perdão, acho que Só um minutinho. meu áudio foi desativado aqui. Isso, agora Voltei? a gente ouve. A gente ouve. Ah, não, então tá bem, desculpe. Eu dizia o seguinte, que apesar de serem tumores raros, o impacto dos gliomas sobre os pacientes, sobretudo pacientes jovens, muitas vezes com gliomas de baixo grau, esse impacto em termos de sintomas e déficits mais persistentes, impacto em qualidade de vida, em funcionalidade, né, em capacidade desse paciente de manter-se ativo, trabalhando, esses são impactos muito importantes, né? Então é fundamental que a gente de fato tenha uma boa condução desses casos e um bom cuidado multidisciplinar para a gente oferecer os melhores tratamentos e reduzir ao máximo esses potenciais impactos, né? Em relação aos fatores de risco, eu acho que e isso é uma coisa que sempre foi preocupação dos nossos pacientes em consultório, quando chegam com algum diagnóstico ou suspeita de tumores cerebrais, né? Preocupação em relação a telefones celulares, por exemplo, é uma preocupação relativamente comum do paciente, e essa mudança eu acho muito importante, porque, é, em regra, a gente sempre orientou esses pacientes de que não haveria risco algum. A gente tinha séries históricas, algumas séries em países escandinavos, por exemplo, avaliando essa tendência e não mostrando um aumento estatisticamente significativo na incidência de gliomas após a adoção de telefones celulares,
Mas é claro que hoje em dia, com a exposição cada vez mais frequente e mais cotidiana, a gente tem que ficar sempre alerta, em como, de fato, orientar os pacientes. Em relação às síndromes genéticas, o que eu acho muito importante é ter uma condução, principalmente para aqueles pacientes que são pacientes mais jovens, né? A gente está sempre atento ao diagnóstico dessas síndromes. E uma coisa que eu acho que é fundamental é a seguinte: como a gente tem tido, né, do ponto de vista molecular, o Rafael estava comentando, a gente tem tido cada vez mais necessidade de avaliação genômica e molecular desses tumores. Para um bom diagnóstico, uma boa classificação, a gente está sempre atento aos nossos testes, ainda que sejam somáticos, para entender se ali não há nenhum, por exemplo, nenhum sinal de uma mutação que possa ser hereditária. A gente sabe que no Lifeldmane, por exemplo, a nossa mutação do Lifeldmane brasileiro, ela é basicamente quase sempre, ou sempre, alguns advogam, uma mutação hereditária. Então, se ela está presente no teste genômico somático, a gente tem por obrigação detectar aquilo ali, pelo menos, para indicar para o paciente a realização de um teste hereditário, e eu acho que isso tem que ser prática corrente para os gliomas, sobretudo em pacientes jovens. Muito importante a gente tentar identificar essas síndromes genéticas até para um aconselhamento familiar, um aconselhamento do próprio paciente e até para achar, em alguns casos, alvos terapêuticos melhores. Excelente. Só pontuando aqui o Lifeldmane, o pointer não está pegando, mas aqui o Lifeldmane vocês conseguem ver que é a mutação do TP53. Isso a gente vê fácil e rapidamente nos testes feitos hoje. O NF1 é o neurofibromatose, que é o genzinho também associado. Importante desconfiar de esclerose tuberosa em pacientes mais jovens, brancos, que têm sardas abundantes, pequenas lesões cutâneas, síndrome de Colden, associados também a tumores de intestino na família ou no próprio paciente, o câncer de rim e tumores cerebelares. Não está passando, Gustavo, você passa para mim? Não passou ainda. Você tem um, você tem um substituto desse aqui? Que ele travou, né? Então, aqui, rapidamente, só mostrando para vocês o que o Yuri já tinha pontuado para a gente. Predominam, então, os gliomas e os meningiomas. Olha a fatia dos meningiomas. Muitas vezes o paciente morre com o meningioma, não do meningioma. O segundo são os tumores gliais, e aí prevalece dentro dos tumores gliais o glioblastoma, que é um tumor de alto grau. A gente vai voltar aqui rapidamente só para vocês verem. Então, o glioblastoma ele se enquadra aqui como um grau 4. Os graus 1 e 2 são gliomas de baixo grau e os 3 e 4 são gliomas de alto grau. E o glioblastoma é um glioma de alto grau, grau 4, prognóstico bastante reservado. E a depender do local onde apareceu a célula da qual surgiu o tumor, ele pode ser um oligodendroglioma, pode ser, como a gente está vendo aqui, um ependimoma, se surgiu das células ependimárias de revestimento dos ventrículos, os astrocitomas vindo aí dos astrócitos, e o glioblastoma é um astrocitoma, só que grau 4, dentre outras neoplasias muito mais raras. O meningioma vem das meninges. Podemos ver aqui o impacto social em anos de vida perdidos. Então, essa é uma estatística não muito recente, um pouquinho mais antiga, da Nature de 2018. A gente vê que os tumores cerebrais são responsáveis por muitos anos de vida perdidos, é o quarto. E são, não curiosamente, assim, são tumores de testículo, colo uterino e os linfomas são tumores de pacientes muito mais jovens, né? Então, acaba impactando dali para frente nos anos de vida desses pacientes. E a depender do tipo histológico, o que a gente conversou também um pouquinho bem rápido, é que o tipo histológico importa dramaticamente. Então, os oligodendrogliomas são aqueles que têm um prognóstico, dentre os mais comuns, são os que têm um prognóstico melhor. Os meningiomas são bastante heterogêneos, mas a curva não está aqui, mas são curvas mais altas. Os pacientes dificilmente morrem de meningioma, só se houver uma transformação para um meningioma mais grave, né? Transformado.
o que é algo incomum mesmo para quem faz neuro-oncologia como a gente. Então, depois os astrocitomas, então eles são 1, 2, 3 e 4, então os graus 3 e 4 puxam para baixo essa curva, e aqui especificamente a curva do glioblastoma, que infelizmente é um tumor muito difícil de tratar. E entrando especificamente no que o Rafael trouxe, a classificação, e que eu estava conversando com a doutora Ivete antes, a gente consegue ver aqui a reclassificação, né, dos tumores cerebrais. Então, esse entendimento da classificação dos tumores cerebrais como uma coisa só, passando a ser uma coisa muito dependente de testes moleculares, isso mudou da classificação da rua a partir de 2021, e isso foi incorporado fortemente na prática clínica. Então, há uma necessidade de ter uma patologia muito forte, ativa e atenta a essas classificações. O ponto de partida, eu sei que é um slide bem poluído, mas só para trazer para vocês, é o IDH. Alguém aqui já ouviu falando em IDH? Então, essa é uma mutaçãozinha que é preciso ser buscada, porque ele é o ponto. Eu vou passar para o próximo. Daqui a gente consegue destrinchar um pouquinho melhor, fica um pouco mais visual. Então, pegou um tumor cerebral, um tumor cerebral, um glioma, como o Yuri falou, né? Advindo aí das células da glia. Então, primeira coisa a saber é um IDH, mutado ou não mutado. Se ele é mutado, abre uma linha de execução de diagnóstico. Se ele é não mutado, abre outra linha. E isso aqui é extremamente importante porque dos mutados advém um tipo de célula, que pode ser astrocitoma ou oligodendroglioma, e os tumores, em geral, mais graves, mais agressivos e de mais rápido crescimento, são IDH negativos. E aqui está o glioblastoma, é o representante mais grave. E percebam como alterações moleculares, alterações genéticas são importantíssimas para definir se ele é um glioblastoma, se é um astrocitoma IDH mutado, um oligodendroglioma. São todas alterações que precisam ser feitas lá na bancada do colega da patologia, como a deleção 1P19Q, se tem esse status de mutação CDKN2A, que também tem alguma relevância em melanoma, mutação de EGFR, ganhos do cromossomo 7, perdas do cromossomo 10, são todas nomenclaturazinhas que são muito comuns na neuro-oncologia para a gente fazer essa reclassificação. E o IDH é importante do ponto de vista de classificação, diagnóstico, e importante do ponto de vista de tratamento, que a gente vai chegar lá. Rafa. Volta um, por favor. Só para a gente entender, Marcos, quando você vai investigar isso, você vai pedir o IDH, se ele vier mutado, você vai pedir o ATRX, se ele vier positivo, você vai pedir um P19Q, ou você pede isso tudo de uma vez, em um exame único? Como é que é essa rotina para a gente entender um pouquinho disso? O IDH já sai na imunistoquímica. A gente consegue ter essa informação. E aí ele já puxa na imunistoquímica o teste, o EGFR, por exemplo, o ATRX, e ele já dá o básico para a gente. E aqui a gente já começa essa diferenciação. Óbvio que testes mais refinados podem confirmar ou não o IDH. Isso pode ser feito. Mas no imunistoquímica a gente já consegue definir e começar a dividir o joio do trigo, digamos assim. Quem é quem? Se vai para esse lado ou se vai para esse lado. Esse é um ponto de partida. E aqui é outro teste, um P19Q, que a gente precisa fazer molecular. Esse não é imunistoquímica. E essas outras coisas mais refinadas, como ganhos e perdas cromossomiais, só com testes moleculares. E Só aí, quando tem uma dúvida. e aí, então, o que você está dizendo é que isso é diagnóstico e prognóstico. Mas a Perfeito. gente tem mais informação hoje, não é? E de tratamento. Quem Então vai ele ver aqui. é isso. Então era essa a pergunta. E aí, então, quando a gente está falando, e nós temos um privilégio na nossa rede, que são patologistas dedicados a tumores cerebrais, neuropatologistas. E isso faz diferença porque eles conseguem ganhar, a gente consegue ganhar tempo, eles já têm essa agilidade, né? Então, porque eles, nessa discussão multidisciplinar, eles já sabem o que nós vamos precisar para cuidar do doente. Não é Totalmente. alguém que está isolado ali no porão do hospital, só baixando a pilha de lâmina. Contato direto com a gente. Então, ele já dá um primeiro kit de resultados, IDH, TRX,
TERT, já solta para a gente, olha, isso aqui tem cara, pelo HE, de ser um astrocitoma, tem cara de ser um oligodendroglioma, e ele já é IDH. Para eu fechar um oligodendroglioma, eu tenho que fazer um P19Q. Quer que eu faça? Eu falo, faça, para a gente fechar. E ele vai e faz rapidamente. Se tem alguma dúvida sobre o CDK, aí ele fala, precisamos correr para o molecular para fazer o CDK N2A, para ver se ele é um astrocitoma de mais baixo grau, quando é positivo, ou se ele é um de mais alto grau, quando é negativo. Então, são todas conversas muito rápidas. Dá um primeiro kit, vamos fazer, preciso fazer, e vai fazendo o sequenciamento de ações na patologia. Eu acho muito interessante esse ponto que o Rafael trouxe, né? Eu acho que isso reforça mais uma vez aí o papel da discussão multidisciplinar. É algo realmente dinâmico e concordo com o Rafael. Aqui na nossa rede a gente tem um privilégio grande de ter colegas patologistas dedicados a cuidar, né, de materiais advindos aí de tumores cerebrais, ou seja, traz uma visão muito qualificada, muito diferenciada, muito dinâmica também, porque o contato entre o cirurgião e o patologista, e isso é uma qualidade aqui da nossa rede, é grande, é dinâmico, a gente ganha tempo, ganha assertividade, e realmente o colega patologista já nos indica que, olha, eu acho que para a gente alta chance de ser esse o diagnóstico, mas eu acho relevante, Yuri, se a gente conduzir esse teste, e claro, né, também levando isso em consideração as questões de custo-efetividade, né? Esses testes moleculares avançados, eles existem custos associados, e é claro que não é simplesmente solicitar todos os testes para todos os pacientes, isso oneraria bastante aí o paciente, porque esses testes avançados, muitas vezes, eles não são cobertos pelas operadoras de saúde, mas há sempre uma discussão multidisciplinar justamente para buscar ali a melhor solução para responder as perguntas que nós precisamos para cada paciente de forma sempre individualizada. Exato. E para vocês verem a complexidade da coisa, então chega um paciente que o primeiro braço de divisão é IDH. Todos negativos. IDH negativo, negativo, negativo. Só que esse é um grau 4, esse é um grau 2, esse é um grau 3. Olha que interessante. E o que é que vai diferenciar um do outro? Primeiro, a imagem ajuda. Segundo, eu preciso passar essa sequência de testes. Senão eu não consigo fechar o diagnóstico. Então, se é um paciente com ausência do ganho do 7 ou da perda do 10, não tem amplificação de EGFR, não tem promoção do TERT, ele é um grau 2, eu fico tranquilo. Se esse é um paciente selvagem, mas com características histológicas mais frouxas, não tem necrose, não tem hiperproliferação, eu posso deixar ele, apesar de não ter o NGS, mas tem pontos de hiperproliferação vascular aqui, ó, mas ele é um IDH selvagem, vai para um 3. E agora, se ele tem pontos de hiperproliferação vascular, é selvagem, tem ganho do 7, perda do 10, tem o teste, então já fecha para 4. Olha como a patologia muda completamente de acordo com os aspectos de imagem, patologia e molecular. Então, o tumor cerebral está nesse pé. Um outro exemplo muito importante aqui, ó, dois pacientes com tumores com a mutação de DH. Esse é um paciente com uma lesão que não tem aquelas necroses centrais, uma massa grande, com um certo grau de compressão, uma lesão sem vascularização na imagem, IDH mutado, e esse paciente aqui fechou como IDH mutado astrocitoma grau 2. Já esse aqui fechou como um grau 4. Por quê? Porque o teste molecular desse paciente, a gente pegou isso aqui, ó, um CDK-N2A. Então, era um paciente IDH mutado, com CDK-N2A ausente, e aí ele tinha uma deleção, então houve uma perda do CDK. Então, esse paciente foi para um grau 4, apesar de ser um IDH mutado. Então, só para vocês verem como o aspecto, às vezes, pode chamar um pouco de atenção, porém, a junção dos aspectos moleculares
reclassificou esse paciente mesmo sendo IDH. Quer E falar alguma coisa, Canedo? talvez um mismatch também aí na imagem, né? Exato. Mismatch Como, aqui, como a gente pode não, ver. eu ia só complementar que, assim, primeiro dizer que nossa neuropatologia na casa realmente é excelente, a gente tem um fácil acesso, ótimos testes. Inclusive, o que eu acho importante ressaltar, a gente tem um teste diagnóstico que é o nosso painel de metilação e que é extremamente eficaz em detectar, inclusive, variantes raras, subtipos raros de tumores, de gliomas, ependimomas, e que consegue nos dar uma precisão diagnóstica muito grande. Claro, como o Yuri comentou, são painéis muitas vezes não cobertos pelo plano, e que tem um certo custo, mas é muito importante a gente ter acesso a esse tipo de ferramenta, porque atualmente, como você tem bem colocado, Marcos, para a gente tratar adequadamente esses pacientes e para a gente ter o melhor cuidado e a melhor terapêutica, essas ferramentas moleculares são fundamentais. E E o aqui nosso minha metiloma pergunta. array. Perdão, Felipe, Imagina, pode pode. continuar. Não, é dizer só que o nosso metiloma array é um desses testes que, assim, nos dá grande tranquilidade em ter o melhor diagnóstico possível. E aí a pergunta que fica aqui para vocês e para o Yuri especial, que é cirurgião, essas informações a gente em geral só tem depois da cirurgia. E aí? Se você tivesse uma informação que diferenciasse, esse é um paciente com glioma grau 2 e esse aqui é um glioma grau 4, esse é um astrostoma grau 4, seria muito útil, né? Seria muito útil e há todo um desenvolvimento de linhas de pesquisa buscando exatamente, Marcos, trazer diagnósticos ultra rápidos até mesmo antes da cirurgia. Enfim, há uma linha de pesquisa em desenvolvimento com biópsia líquida. Há também outra linha de pesquisa que atua no diagnóstico ultra rápido dentro da sala de cirurgia, ou seja, o neurocirurgião remove ali o primeiro fragmento do tumor cerebral e há algumas plataformas que conseguem entregar um resultado com alta assertividade em cerca aí de 45 minutos a 1 hora. É claro que isso ainda não está disponível para o nosso uso clínico. O que nós usamos muito na prática, primeiro, é a questão da experiência. Eu acho que buscar sempre profissionais que estão habilitados e cuidam de pacientes com tumores cerebrais, eu acho que é algo que faz muita diferença. Há uma série de informações que nós, neurocirurgiões, levamos em consideração para a gente estabelecer ali uma suspeita diagnóstica antes da cirurgia. Por exemplo, nas duas imagens que você colocou ali, Marcos, dá para ver que são duas imagens, apesar de serem ambos os pacientes terem astrocitoma IDH mutado, notem que o aspecto na imagem é significativamente distinto, né? Enquanto o primeiro paciente tem uma lesão expansiva com um tamanho razoável, a gente está falando ali provavelmente de um diâmetro de tumor ali de 4,5 cm a 5 centímetros, mas notem que o efeito de massa que aquela lesão determina é muito pequeno. Então, se vocês olharem os ventrículos, não há desvio das estruturas da linha mediana, os ventrículos eles estão relativamente bem preservados, ao passo que no paciente de baixo, notem que é uma lesão expansiva com dimensões ainda maiores, mas é uma lesão bem mais heterogênea. Há áreas ali de captação de contraste, possivelmente até áreas com presença de hemorragia também intratumoral. O mapa aqui de cores do estudo de perfusão cerebral demonstra aí uma lesão com aumento do volume sanguíneo cerebral dentro da lesão. Então, notem que, e provavelmente, o quadro clínico dos pacientes, eles também devem ser diferentes, né? Eu não conheço nenhum dos dois casos, acredito que não conheço, na verdade, mas provavelmente o paciente de baixo, ele tem uma alteração comportamental, ele tem um quadro aí de cefaleia, provavelmente, tem um quadro neurológico mais intenso. Eu diria que, se eu fosse arriscar, o paciente de cima teve apenas uma crise epiléptica e aí então descobriu a lesão, né? Há uma outra pista interessante que o Canedo citou também, que é o sinal ali do T2, do mismatch T2 flare. Na segunda imagem ali à esquerda, a gente consegue notar esse sinal que tem até uma sensibilidade relativamente baixa, mas uma altíssima especificidade, ou seja, quando a gente detecta esse sinal, essa característica, isso aí praticamente
é possível a gente já entender que é um astrocitoma grau 2 IDH mutado, apenas com uma ressonância. Então, veja a necessidade e a riqueza de detalhes e o quanto incorporar outros colegas dentro de uma discussão multidisciplinar trazem aí ganhos para o paciente, né? E como isso é interessante, a gente consegue na radiômica saber o nível molecular de uma mutação através desse achado que o Canedo levantou, que é o mismatch. Então, há uma alteração radiológica típica que levanta a hipótese de ser um IDH mutado de baixo grau, um astrocitoma. Ah, então, algumas mensagens já foram passadas, são tumores múltiplos, tumores que acometem pacientes mais jovens, com perdas de anos de vida. A classificação molecular é crucial para o diagnóstico, é crucial também para o manejo posterior, porque pacientes de mais baixo grau geralmente são manejados só com cirurgia, uma vez ou outra rádio, uma vez ou outra químio, mas os de alto grau, esses mais agressivos, são manejados com rádio e químio necessariamente. E um outro conceito que eu queria passar para vocês é que é importante operar e operar bem esses pacientes com tumores de baixo grau, porque os pacientes, mesmo com tumores de baixo grau, eles podem evoluir para tumores de mais alto grau. É mais um conceito que eu queria trazer para vocês. E o IDH é importante também no entendimento de tratamento. Então, o IDH é uma alteração que não é tão nova, é mais antiga, mas dentro da cascata da parte bioquímica, a gente vê que o IDH ele é uma peça-chave na transformação de alguns compostos no ecossistema intracerebral. E quando ele está mutado, ele faz um acúmulo de algumas substâncias que são oncogênicas. Então, o acúmulo de hidroxiglutarato acaba gerando um, um ambiente extremamente agressor. Ele gera uma imunossupressão, uma diferenciação celular dificultada, gera proliferação celular. Então, observem que isso abriu portas para esse grande estudo, que a partir do momento que se descobre que um paciente que tem um astrocitoma, um oligodengulioma com mutação do IDH, esses pacientes conseguem receber essa medicação chamada volasidenib. Então, não só de classificação diagnóstica também, ele tem impacto terapêutico, porque já existem drogas-alvos específicas, Rafa, para o IDH, e as curvas são bastante diferentes para quem fez e para quem não fez. É uma das poucas áreas da oncologia em que se admitia estudos com braço padrão sendo placebo, né? Quer comentar alguma coisa, Rafa? A questão da terapia-alvo, ela já tem mais de 20 anos. Na Olha, verdade, só agora chegou para onco, hein? na Neuro-onco. verdade, se a gente entender que as drogas têm um alvo específico, desde 1958 a gente sabe que as drogas têm um alvo específico. Mas o que muda As é hormônios que terapias, né? Também, Metrotexate, entre outras. né? Mas o que a gente sabe é que começa a cada vez mais ter uma divisão da, da característica do tumor, da característica molecular e da ação. E você desenha drogas específicas. E isso lá atrás começou com mama, pulmão, doenças mais frequentes e as tecnologias foram melhorando, foi tendo um aprendizado grande e agora sim, agora começou a chegar para tumor cerebral, né? A gente precisa ainda melhorar muito isso. É, é, são ganhos que não tem como voltar. Essa esse ponto que você mencionou, é que até então placebo ou ou mesmo a falta de tratamento seria aceitável como braço controle, só demonstra como era frustrante tratar essa doença até 3 anos atrás, né? Então, agora a gente tem essa oportunidade, né, para ajudar o paciente e a partir de agora qualquer novo tratamento vai ter que ser comparado com vorasidenib. E lembrando que o IDH é basicamente para os gliomas de baixo grau. E aí a gente avança aqui para os gliomas de alto grau. O grande representante é o glioblastoma. Todo esse todas essas informações que eu trouxe até aqui dizem respeito basicamente aos gliomas de baixo grau, porque os de alto grau, os grau 3 e 4, e aí na figura do glioblastoma também, que é
um tipo específico, sempre IDH negativo ou selvagem, olha como o aspecto dele é diferente daqueles outros de baixo grau. São lesões com desvio de linha média, com necrose liquefativa central, são lesões com múltiplas formas, com padrão infiltrativo. O mapa que o Yuri trouxe aqui bastante quente na perfusão. Olha como essas lesões são necrosadas, cruzam a linha média. Poucos tumores, eu diria raríssimos tumores cerebrais, têm essa capacidade de cruzar a linha média e glioblastoma é um deles. Está vendo aqui uma lesão em cela, como a gente chama, cruzando o corpo caloso. São lesões muito graves, muito difíceis de tratar, também com um padrão acometendo mais essa população mais idosa, aí um pouquinho à frente a média era de 58 anos, mas aqui a gente já vê na casa dos 60. Então, e o prognóstico, a sobrevida desses pacientes é muito baixa, também de acordo com a idade. O que a gente vê é só a ponta do iceberg, porque esse padrão infiltrativo impacta na sua cirurgia, não é isso, Yuri? Sem dúvida. Então, assim, quando a gente vai estudar sobre os gliomas, o que a gente encontra, na verdade, o nome do capítulo do livro, digamos assim, são é, gliomas difusos do adulto, né? Então, assim, por definição, os gliomas, sejam eles o grau 2, grau 3 ou grau 4, astrocitários ou oligodendrócitos, como sendo as células de origem, são lesões tipicamente difusas e infiltrativas. E o melhor exame que nós temos hoje na medicina para a avaliação desses pacientes acaba sendo a ressonância magnética, mesmo a de 3 Tesla, ou até mesmo em caráter de pesquisa, aparelhos até mais potentes. O que a gente sabe é que o que a gente enxerga na ressonância é apenas a ponta do iceberg. Então, por mais que o neurocirurgião se esforce em fazer um trabalho de qualidade, uma cirurgia de segurança, uma cirurgia em que ele consiga remover tudo que nós estamos vendo alterado, por definição, sabemos que a remoção ela nunca é completa, ou seja, sempre vai ter células neoplásicas em regiões distantes, mas que nem mesmo o melhor aparelho de ressonância magnética consegue detectar. E não há margem. Por definição, não Isso há é margem. importante. Em tumores cerebrais, essa É isso. definição não existe. Gliomas Qualquer outra, não há hoje. margem. E, inclusive, isso é algo que há muito tempo já é de conhecimento da medicina. Para vocês terem uma ideia, há aproximadamente um século atrás, existia um neurocirurgião americano que ele trouxe, já se conhecia o glioblastoma, na ocasião ele tinha um outro nome, mas já era de conhecimento nosso que era um tumor extremamente agressivo, com sobrevida curta, e era um grande pavor, aliás, continua sendo ainda um grande pavor até hoje, né? Mas esse neurocirurgião ele trouxe hum, uma ideia pouco usual. Qual era a proposta dele? A proposta dele era, uma vez identificado esse tumor, ele propôs uma cirurgia de hemisferectomia. Ou seja, detectamos um tumor cerebral no lobo frontal do lado direito. Sabemos que esse é um tumor extremamente agressivo. Por que não propor a remoção de todo o hemisfério cerebral? Poxa, mas isso traria sequelas. Sim, traria sequelas, mas você daria ao paciente a decisão. Olha, eu até posso ficar com sequelas, mas se isso me curar, pode ser que vale a pena. E o que acontecia foi que, mesmo em pacientes que realizaram a hemisferectomia, o tumor voltava no hemisfério do outro lado. Então, notem a característica infiltrativa e difusa. Como o Rafael bem ressaltou, não há margem, e por isso é uma doença que dificilmente falamos em cura, mas sim em controle da doença, seja glioma grau 2, grau 3 ou grau 4. E aqui, então, nos gliomas de baixo grau, como eu falei, basicamente cirurgia, uma vez ou outra rádio, uma vez ou outra químio. Nos de alto grau, a gente segue esse protocolo chamado STUP, que é cirurgia seguida de rádio com químio e depois uma manutenção de 6 meses de quimioterapia. A progressão, infelizmente, é a regra. Existem várias estratégias aí, a cirúrgica é uma delas, sempre que possível, então a gente tenta abordar esses pacientes cirurgicamente, sempre que possível.
Para os casos para os quais isso não é possível, a gente lança a mão de quimioterapia e aí a gente remonta aí a pelo menos 50 anos atrás, quando a carmostina foi introduzida, ainda é utilizada nos nossos consultórios, toxicidade elevada, mas a partir do entendimento que esses tumores são altamente vascularizados, como a gente viu aqueles pontos vermelhos da perfusão, conseguimos então oferecer drogas antiangiogênicas contra esses vasinhos que são estimulados a crescer pelos macrófagos, pelas células endoteliais e pelas células tumorais. Então, a balança pende para a produção de novos vasos e o primeiro agente antiangiogênico foi a talidomida, que gerou tanto efeito colateral nos bebês, porque não se entendia o potencial teratogênico dessa medicação, mas foi utilizado inclusive em glioblastoma com algum efeito, porém a toxicidade limitante até chegar ao Avastin, que é uma medicação que a gente usa até hoje, depois que falhou a rádio, a químio e a cirurgia nesses pacientes com glioblastoma. Então, são pacientes que podem responder, como são casos aqui dessa publicação. Foi a primeira grande publicação a partir de 2007, 2009, desse grupo do Friedman e Vandenberg, que trouxeram esses dados de resposta com o Avastin junto com uma químio chamada irinotecano, e a gente usa esse esquema até hoje. Eu, vou chamar já. Ah, cadê? Travou aqui. Gustavo, você passa para mim? Aí, maravilha. Mais uma vez aqui o Avastin, junto com outra químio chamada lomustina. Então, esses pacientes recebem essa medicação. Exemplos do Avastin, exemplos de vida real. Então, são pacientes com resposta. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas são todos indivíduos que ou tiveram resposta mista, com resposta na lesão e depois uma progressão no segundo. Eu acho que fica um pouquinho mais específico isso aí. Mas eu queria ver. Você consegue ler a pergunta aí, Rafa? Que eu não conectei aqui. Vamos ver. Você projeta para mim, Gustavo, só para eu ver a pergunta da doutora Areta. Ok. É. Ah, tá. Então, aqui a gente consegue ver que o tratamento hoje basicamente é rádio, químio e cirurgia. E aí, Rafa, precisa? Recentemente a gente tem visto aqui. Obrigado, Rafa. Rafa tem consultório, imagina. Obrigado. Tá bom. Já estamos encaminhando aqui para o final. Mais recentemente, esse aqui foi um programa chamado 60 Minutes, bastante famoso, e ele trouxe a terapia viral como uma nova forma de tratar esses pacientes. Isso aqui ah, vem sendo muito pesquisado em Duke. Eu fiquei em Duke, nos Estados Unidos, vendo especificamente isso, e são resultados fantásticos. Os pacientes são operados, é retirado o material, é feita uma engenharia desse material, desses antígenos e reinfundido nos pacientes para gerar uma resposta inflamatória. Isso foi tema da publicação da doutora Nick Desjardins, Dr. Swampson, na New England, que é a principal revista científica, com resultados fabulosos, como a gente pode ver aqui. Então, essa é a nova fronteira que se abre, assim como as terapias celulares com CAR-T-cell. Também já tem bastante dado em tumores primários cerebrais. Canedo, quer comentar alguma coisa? Eu acho que importantíssimas essas pesquisas, esses avanços, porque a gente já entendeu, né, ao longo das últimas décadas, que quimioterapia, apesar de funcionar em contextos de gliomas de alto grau e de baixo grau, em geral não são curativas nesses gliomas de alto grau, né? A gente, por mais que consiga tratar esses pacientes e ter ganhos até muito significativos em sobrevida, temozolomida, o mesmo, e principalmente aí as nossas segundas linhas, né, bevacizumab, carmustina, lomustina, infelizmente a gente não tem, de fato, respostas muito sustentadas. Então a gente tem que olhar para outros mecanismos de ação, e aí os vírus oncolíticos e o CAR-T para gliomas de alto grau, acho que são muito promissores, nos dão a esperança de que a gente
né, olhando para esses outros mecanismos, consiga, de fato, tratamentos mais duradouros e talvez, em algum momento, até curativos, né, mesmo para o glioblastoma, que, em princípio, é um tumor que rarissimamente a gente vê ser curado de fato, né? E aí, partindo agora não mais para os primários, mas as metástases cerebrais, que são tão comuns quanto, observamos que os principais sítios, como o Rafael já tinha, e Yuri também já tinham sinalizado, é que câncer de mama e pulmão estão dentre os principais tumores com acometimento cerebral e melanoma. Como a gente pode ver aqui, existe até um mnemônico para gravar isso, que é Bed-Slot-Staphyscus glia. Então, o B de breast, pulmão, skin, kidney e gastrointestinal. E aí, na metástase, Yuri, avaliação e chamando também para conversa o Canedo, esses são basicamente os fatores, né, que importam na hora de avaliação de um paciente com meta cerebral, que são prognóstico, né, Yuri? Número e tamanho das lesões, localização, sintomatologia, o performance, a possibilidade cirúrgica, o teto cirúrgico do paciente, se tem ou não tem mutações driver, a histologia e quantidade de doença extracraniana. Se é um paciente com pouco volume de doença extracraniana e pouca doença cerebral, vale a pena. Se é um paciente com múltiplas doenças, em múltiplos sítios e múltiplos pontos cerebrais, já não compensa a cirurgia. Como é que você enxerga isso tudo, Yuri? De modo geral, Marcos, a decisão sempre é de forma individualizada. Aqui não há uma regra única que a gente utiliza para todos os pacientes, né? Mas o que a gente observa hoje no doente com metástase cerebral, ou tumor secundário, que nós chamamos, é um cenário em que, com os avanços das terapias sistêmicas, a gente tem observado cada vez mais os pacientes tendo sobrevidas muito longas, né, de muitos anos, né, até mesmo superiores a uma década, mas em algum momento do tratamento e do acompanhamento, esses pacientes acabam desenvolvendo uma metástase cerebral. E quando isso acontece, hoje nós temos assim principalmente três linhas de terapia. Temos a terapia sistêmica conduzida pela oncologia, seja a imunoterapia, terapia-alvo, há hoje uma série de terapias com ótima penetração do sistema nervoso central, que é algo que vem mudando muito o paradigma do tratamento de metástases cerebrais, algo que há 10, 15 anos era praticamente impossível, a gente não observava. Hoje temos visto cada vez mais pacientes com metástases cerebrais que são tratados exclusivamente com terapia sistêmica. Além da terapia sistêmica, temos aí outras duas opções, a cirurgia é uma delas e a radioterapia. Então, quando um paciente desenvolve uma metástase cerebral, sempre é motivo de uma discussão multidisciplinar, porque aqui, como o Rafael já havia falado previamente, a ideia é a gente entender qual é a estratégia mais segura e eficaz para o determinado paciente. Então, assim, de modo geral, quando nós temos um paciente com uma metástase cerebral muito volumosa, pacientes com sintomas neurológicos decorrentes ali de um efeito de massa por conta dessa metástase cerebral, o neurocirurgião geralmente ele entra em cena não somente na decisão, mas para o tratamento. Por outro lado, quando nós estamos diante de um paciente com a metástase cerebral menor, as opções terapêuticas elas são múltiplas, porque qualquer uma das combinações geralmente pode ser utilizada, e aí a gente vai levar em consideração uma série de detalhes, né, Marcos? Então, não somente o quadro geral do paciente, mas o quadro oncológico do paciente, se ele tem novas terapias a serem utilizadas ou não, como é que ele está do ponto de vista funcional, qual o tamanho da lesão, se a lesão é única, se é múltipla, se é um paciente já na quinta, sexta linha de terapia com um volume de doença sistêmica muito elevado. Enfim, são muitas as variáveis, mas de uma maneira geral, o que nós observamos são essas variáveis, essas são as opções terapêuticas e, claro, a decisão sempre é individualizada e dentro de um ambiente de discussão multidisciplinar. E aí, do ponto de vista de terapia sistêmica, estava conversando também antes do início da nossa reunião, é que existem muitos alvos moleculares, e esses alvos podem ser passíveis de acionamento por novas medicações, então, muitas vezes a gente consegue poupar o paciente de uma cirurgia ou de uma radioterapia dando um tratamento sistêmico, e essas lesões diminuem de acordo com a pesquisa desses alvos moleculares. Isso vale para múltiplas neoplasias, que a gente pesquisa esses alvos que estão aqui. Então, são todos
passíveis de acionamento e com múltiplos alvos terapêuticos em investigação ou já definidos com múltiplas drogas também. Isso vale para tratamentos orais com drogas-alvo ou a famosa imunoterapia também tem ação externa nervoso central, como são imagens aqui de pacientes tratados com imunoterapia, ah, com respostas, muita gente respondendo. Aqui a gente consegue ver em múltiplas histologias, ali em câncer de mama, câncer de pulmão, tem câncer de pâncreas, melanoma, bexiga, colangiocarcinoma, estômago. Então são múltiplos os alvos, múltiplas as terapias e as possibilidades que fazem com que câncer de pulmão, né, Canedo? Câncer de mama, melanomas, bexigas, mesmo com meta cerebral, sejam encaradas de uma forma um pouquinho diferente, né, Canedo? Com certeza. Eu acho que atualmente a gente tem essa alegria de poder contar com tratamentos sistêmicos que têm uma boa penetração, como o Yuri já comentou, e uma excelente taxa de resposta em sistema nervoso central, independentemente, às vezes, de terapias locais. Então, assim, aqui é fundamental, eu acho, e reforço essa ideia, discutir caso a caso e discutir de um modo multidisciplinar, mesmo com a presença de terapia sistêmica. Há casos em que eu acho fundamental a gente discutir cirurgia, discutir radioterapia para tratamento dessas metástases cerebrais, mas se o paciente tem um bom alvo, né, tem uma neoplasia para a qual a gente tem uma terapia sistêmica com boa ação em sistema nervoso central, às vezes esse é um paciente que você consegue manejar sem necessidade de uma cirurgia, de uma radioterapia, também prevenindo eventuais déficits, sequelas, complicações. A gente sabe que radionecrose é uma complicação não tão infrequente, mas que pode deixar déficits, às vezes, comprometedores. Então, hoje em dia, a gente tem essa facilidade e a tendência é a gente ter cada vez mais alvos e terapias cada vez mais eficazes aí para tratar esses pacientes. Marcos, como complementação e entendendo que a gente já está aqui concluindo a nossa sessão, acho que foi uma oportunidade ótima da gente discutir nessa última hora um geralzão sobre tumor cerebral, mas eu acho que há um outro tópico que eu vou falar brevemente, né, mas eu acho que independentemente de a gente estar cuidando de um paciente com tumor cerebral primário, glioma, glioblastoma, grau 1, 2, 3, 4, ou metástase cerebral, eu acho que é reconhecer também a importância de uma equipe multidisciplinar, e não me refiro apenas à equipe médica, mas à equipe de outros profissionais da área da saúde que acompanham o paciente no dia a dia em uma jornada complexa, uma jornada que envolve necessariamente e muito frequentemente um apoio emocional, psíquico, né? Ou seja, independentemente de ser um tumor primário ou secundário, é muito prevalente a ocorrência de transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, transtornos neurocognitivos, dificuldades de mobilidade, complicações decorrentes do nível de nutrição dos pacientes. Nossos doentes, independentemente de serem tumores primários ou secundários, fazem com frequência uso de corticoide, isso traz uma série de repercussões sistêmicas, né? Então, eu acho que é um outro tópico, é claro que são muitos os assuntos aqui que a gente poderia ter discutido ao longo dessa última hora, mas eu não queria deixar de passar essa importância da equipe multidisciplinar num âmbito mais amplo, e que contribuem, são fundamentais para a gente ter os melhores resultados. Certamente, certamente. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, saber se alguém tem alguma pergunta, gostaria de te esclarecer algum ponto que eventualmente tenha ficado descoberto, nos colocamos à disposição. Pois não, Obrigado, viu? é Eu isso. sou fisioterapeuta, acho que eu conheço o senhor do HC, eu acho. E A gente se conhece de algum lugar, de fato. acho que é Pode do ser do HC. HC. O seu rosto me é familiar, sem dúvida. Eu queria saber se o melanoma in situ, extirpado e com margem de segurança adequada, depois de 5 anos, tem alguma possibilidade de haver metástases em outros lugares? Ou no cerebral, por exemplo. Resolvido. Resolvido? Margens limpinhas, in situ, se for só in situ, margens ressecadas e confirmadas por uma boa patologia, se for tudo in situ, sem nenhum ponto de invasividade, esse paciente está tratado. Sim, sim, exatamente, doutora.
Isso, e depois um leiomiosarcoma tem chance de ter metástase cerebral depois de feito cirurgias e radioterapia? Infelizmente, Sim, sim. infelizmente sim. E é uma doença terrível, né? As lesões mesenquimais, sarcomas, eu já tive a oportunidade de cuidar de alguns pacientes e realmente são quadros muito dramáticos, múltiplas cirurgias, porque, como eu falei, lesões metastáticas para o cérebro, temos aí várias terapias, né? Terapias sistêmicas, imunoterapia, terapia-alvo, radioterapia e cirurgia. Mas geralmente para lesões metastáticas de sarcoma, a cirurgia ela ganha uma importância muito grande, porque geralmente essas lesões metastáticas elas não respondem bem à radioterapia e nem tampouco às terapias sistêmicas. Exatamente, É que eu exatamente. já tive um leiomiosarcoma in situ, né? Foi extirpado, e eu tive um leiomiosarcoma que já foi operado, por isso que é meu questionamento, entendeu? Mas está tratado, né? Já faz 6 anos já. Ressecou bonitinho, É. fez rádio e químio, a Aham. chance é baixa, tá certo? É muito, 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 muito baixa. Mesmo eu tendo alta da oncologia, a gente deve fazer Sempre, progressivamente exames, sempre, né? sempre importante. O Tá bom. risco existe, é baixíssimo, mas ele existe, nunca é zero, Tá bom, obrigado, hein? tá certo? Bom, ah, mais alguma pergunta? Canedo, queria agradecer muitíssimo sua presença, agradecer aí a generosidade do compartilhamento dos seus conhecimentos. Yuri, a mesma coisa. Uma grande satisfação estar com vocês. Mais uma vez, o Rafa precisou sair para consulta. Eu vou pedir licença para vocês também, que eu tenho que sair também rapidinho, terminando aqui. Agradecer o time de apoio, Denise, Gustavo, a turma toda, e agradecer principalmente a vocês que disponibilizaram o tempo de vocês para vir aqui. Tá tudo tranquilo. Incito, fique tranquilo, leio mil. Imagino eu que você esteja. Mas não há de acontecer nada. Em nome de Jesus, né, gente? É isso aí. Gente, muitíssimo obrigado e até a